medo que você sente hoje, muitas vezes, nem é seu. Nem é seu. Imagina um bebê. Um bebê, quando ele nasce, ele tem uma consciência limpa. Ele não tem conceitos ainda do que é bom e do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é mal e do que é... Não tem. Como que ele vai absorvendo essas consciências? A partir da experiência dele. Então, ele vai crescendo e ele vai entendendo o que é bom e o que é ruim, né? Então, um bebezinho que está engatinhando no chão não sabe ainda que uma tomada dá choque. Então, o que o bebê faz? A curiosidade, o novo, instiga o bebê. Porque já pararam pra se perguntar por que uma criança adora coisa nova e adulto detesta coisa nova, foge de coisa nova? Porque a criança ainda não tem consciência do que é bom, do que é ruim, do que vai machucar e do que não vai. Tudo pra ela é novo, não tem filtro. Ela só quer pegar, ela quer tocar, não é isso? A criança coloca na boca, lambe, não é? Passa a mão, às vezes tá passando a mão na coisa suja, coloca a mão na boca, porque ela quer experimentar, ela não tem ainda esse conceito do que é bom, do que é ruim. Ela tá aprendendo. Então, uma criança, quando ela é pequenininha, ela vai lá e vai colocar o dedo na tomada e ela não sabe que ela vai levar um choque. Aí, o que acontece? Vem a mãe e o pai, né, e grita, não, tira o dedo daí que você vai tomar um choque. Aí, a criança vai lá de novo, ela não aprendeu ainda, ela vai lá de novo, não, menino, você vai levar um choque. De novo, de novo, de novo. Até chega uma hora que a criança começa a associar. Putz, toda vez que eu coloco o dedo, que eu quero colocar o dedo aqui, a minha mãe grita, meu pai grita, me tiram de lá. Então, isso só pode ser ruim. E aí a criança começa a entender, não que é uma tomada. Uma criança de 1 aninho, de 2 aninhos, ela não entende o que é uma tomada. Mas ela entende que aquilo é ruim. Ela dá uma conotação ruim para aquilo, certo? Acho que isso é fácil de entender. O problema é que isso não acontece só pra tomada. Isso não acontece só pra faca. Isso acontece para tudo. Então, quando nós somos bebês, crianças, os nossos pais estão o tempo todo falando pra gente o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, como você deve se comportar, como você não deve se comportar. E a criança não tem filtro. Ela não consegue separar aquela ideia. Ela pega aquela ideia pra si. E aí o que acontece? A gente vem pra vida adulta carregando todas aquelas ideias que os nossos pais nos contaram sobre o que é bom e o que é ruim. Não é isso que acontece? Então, hoje, tem uma voz que fala com você que diz assim pra você: se você se arriscar, você vai quebrar a cara. Não fala dessa forma, porque se você falar dessa forma, ninguém vai gostar de você. Se você começar a falar não e se posicionar, ninguém vai querer chegar perto de você, ninguém vai querer ser seu amigo. Ixi, corre de dinheiro, porque quem tem muito dinheiro fica sozinho. Lembra lá do seu tio, que ficou sozinho? Sua tia, solteirona? Entende? Essas histórias estão passando na nossa cabeça, mas não de forma consciente. Você não pensa sobre isso no seu dia a dia, mas no seu inconsciente, essas histórias estão passando por você. Então, o que você precisa começar a fazer? Pensa nesse diálogo mental que rola aí. Olha para o que está travado na tua vida, que você diz que você tem tanto medo, e começa a se questionar, começa a refletir. De quem era a ideia de que isso aqui que eu tô com tanto medo era tão ruim? Era tão perigoso? Quem, se estivesse no meu lugar e fosse fazer isso, achava que iria ser criticada, que iria ser ridicularizada, que iria ficar sozinha, que iria ser abandonada? Porque é com base nessas experiências, gente, que vocês estão dando significados para coisas que não têm esses significados. E vocês continuam dando significados para coisas que não têm esses significados. Entendem? E aí o que a gente faz? A gente coloca a culpa no medo. Ai, o medo me trava. O medo... Não é o medo que te trava. Não, você contou essa história pra você diversas vezes porque você aprendeu lá atrás. Então, comece a expandir consciência pra você começar a ganhar clareza. Esse medo aqui é meu ou é o medo da minha mãe? Esse medo aqui é meu ou é o medo do meu pai? Esse medo aqui é meu ou é o medo de quem que é esse medo?